Olá a todos, o meu nome é Silvia, eu sou mestranda do programa de pós-graduação multicêntrica em Ciências Fisiológicas, sou orientada pelo professor Ângelo Roberto Bartchucchi e faço parte aí do Laboratório de Biologia Molecular de Insetos. Eu trabalho com fisiologia de Zabrotus subfasciatus, que é o caruncho do feijão. Hoje eu estou aqui para ministrar para vocês uma das técnicas mais utilizadas por nós aqui no laboratório, que é a dissecção de insetos, né? A dissecção de insetos ela é uma técnica amplamente utilizada para compreender as funções, as estruturas desses insetos. E hoje nós vamos dissecar as gônadas de Zabrotus subfasciatus, que é do caruncho do feijão, e o cérebro de abelhas Apis mellifera. Sobre o material e métodos, vamos falar inicialmente aí dos insetos que nós vamos utilizar para dissecção. À esquerda da imagem vocês veem a espécie de besouro Zabrotus subfasciatus, que é um inseto de pequeno porte, cerca aí de 1,5 mm de comprimento, conhecido como caruncho do feijão. Ele é uma praga de grãos estocados e a sua capacidade de adaptação e rápida reprodução torna ele um alvo de pesquisas com o objetivo aí de conhecer mais sobre a biologia desse inseto aí para tentar mitigar a ação deles, né, nesses grãos estocados. À direita da imagem vocês veem a espécie de abelhas Apis mellifera, que são insetos sociais, conhecidos pela produção de mel e que podem chegar a cerca de 1,5 cm de tamanho e são responsáveis não só pela produção de mel, né, mas também pela polinização. Por isso, eles têm grande importância para a agricultura e para o equilíbrio dos ecossistemas. Bem, dos materiais para dissecção, então, nós utilizaremos aí esses dois modelos animais, as abelhas e os carunchos, as abelhas Apis mellifera e os carunchos Zabrotus subfasciatus. Pinças de relojoeiro, elas têm a ponta bem fina, elas são pinças de relojoeiro tamanho número 5. Micro tesoura, para cortar o cérebro das abelhas. Alfinetes entomológicos, eles são mais finos que os convencionais, para posicionar as abelhas. Tubo falco de 15 ml, microtubo, estante e caneta permanente para identificar esses microtubos, né, os materiais que ficaram neles. Placa de cera para dissecção das abelhas e 2 vidros de relógio para dissecção dos Zabrotus. O estereomicroscópio, pipetas Pasteur, ponteiras e tesoura. A tesoura vai ser para cortar a ponta de uma das ponteiras. Uma micropipeta, nesse caso nós estamos utilizando de 200 microlitros. Solução salina, tamponada e também resfriada e gelo em escamas. A solução salina está num tubo falco. Um fixador, que vai depender de quais são os procedimentos posteriores, né, à dissecção. Quando a gente faz o RNA, nós utilizamos a extração de RNA, nós utilizamos o trisol, e quando fazemos a marcação molecular, nós utilizamos o formaldeído e o epitano como fixadores. Sobre os procedimentos que nós temos que ter com esses animais, inicialmente nós fazemos a coleta deles, aí nós vemos um exemplo da coleta dos carunchos na matriz do laboratório. Nós os colocamos em tubo falcon. Esse procedimento é realizado também com as abelhas, retiradas da colmeia, também colocadas em tubo falcon. Em seguida, para que elas sejam preparadas aí para dissecção, nós os colocamos em refrigerador comum por cerca de 30 minutos até que estejam adormecidos, para que possamos colocá-los nas placas
para a dissecção. Com os animais completamente adormecidos e os materiais todos preparados, vamos à dissecção desses 2 insetos, então. Eu coloquei uma fêmea de Zabrotes subfasciatus, posicionada no vidro de relógio, com o dorso para baixo, o abdômen virado para cima. Pipetei aí com pipeta Pasteur 2 gotas de solução salina tamponada e iniciei a dissecção dos ovários. Apesar dos poucos frames aí, vocês conseguem observar as patas delas posicionadas para cima. Com a pinça eu posicionei dos 2 últimos pares de patas e retirei a cabeça. Em seguida, eu retirei o último segmento abdominal dessas fêmeas e onde estão posicionados os ovários delas. Agora, então, eu estou retirando a parte esclerotizada dessa fêmea, na verdade, retirando a carcaça dela e limpando o órgão para que vocês possam ver. Eu, então, reduzo a luz e vocês veem aí já o intestino dessas fêmeas, o ovipositor, ovários, ovaríolos e alguns ovos posicionados dentro dos ovários dessas fêmeas. Em seguida, então, eu retiro o intestino desse animal para que vocês possam observar melhor os ovários da fêmea. E aí estão as estruturas já posicionadas. Vocês conseguem ver 2 pares de ovários, cada um deles com 3 ovaríolos, o cálix logo abaixo, com alguns ovos já em formação, e o aparelho ovipositor dessas fêmeas. Os Zabrotes subfasciatus, eles têm dimorfismo sexual, ou seja, o macho é bem diferente da fêmea, né? Apresenta algumas características diferentes das fêmeas. E então selecionei o macho, né? Ainda dissecando as gônadas. Agora vamos dissecar os testículos dos machos. Posicionei o macho com o dorso virado para baixo, as patas para cima, como vocês podem observar no vídeo. E no vidro de relógio, né? Coloquei algumas gotas de solução salina, fixei as patas, o último par de patas dele para a retirada da cabeça e em seguida puxei o último segmento abdominal desse inseto, onde estão presentes os testículos e o pênis, né, o equivalente ao pênis nesse inseto, né, que nós chamamos de endeago também. Vocês conseguem perceber aí alguns resquícios de intestino em torno e 4 testículos, 4 bolinhas, que em seguida eu vou retirar aqui o restante da parte esclerotizada do inseto e retirando também o intestino para que vocês possam observar perfeitamente essas gônadas. Agora vocês conseguem ver os 4 testículos
e o endeago desse inseto. Agora eu vou mostrar para vocês como dissecar o cérebro de abelhas adultas de Apis mellifera. Interessante ressaltar também que esse mesmo processo pode ser feito inclusive com larvas, né? Vocês observaram logo no início aí que elas foram fixadas numa placa com cera, elas foram fixadas com alfinete entomológico logo na região do tórax. Com o auxílio de uma pinça e uma microtesoura, então, nós cortamos bem superficialmente para não danificar o cérebro a parte superior da cabeça dessa abelha. Em seguida, nós colocamos aí algumas gotas de solução salina para conseguir visualizar melhor as estruturas. E vamos abrindo com muito cuidado a cabeça com auxílio de mais uma pinça. Nesse caso aí foi necessário a utilização da tesoura novamente, da microtesoura, para abrir um pouco mais a cavidade, ainda com bastante cuidado. Nós fizemos alguns cortes mais à frente da cabeça, para abrir melhor a cavidade, para a gente conseguir deslocar o cérebro de dentro da cavidade, descolar o cérebro de dentro da cavidade. Em seguida, aí nós vamos descolando ele cuidadosamente com o auxílio de pinça. Agora a gente já consegue ver toda a estrutura e o cérebro. E nós vamos deslocando com o auxílio da pinça, descolando ele da cavidade e colocamos ele então em um vidro de relógio para vocês visualizarem melhor as estruturas dele. Vocês podem observar aí que ele está até com os lobos ópticos nas laterais, consegue ver as retinas aí um pouquinho mais escuras. E essa região mais central, mais interna, é o cérebro, que é revestido aí por uma membrana bem espessa. Bem, sobre a fixação, ela vai depender muito dos procedimentos que serão utilizados posteriormente, mas basicamente com o auxílio de uma micropipeta, uma ponteira com uma ponta previamente cortada, nós pegamos esse material e vamos armazenando em microtubos no gelo até que consigamos um N suficiente, um material também suficiente para que consigamos fazer os outros procedimentos. Nós trabalhamos com N muito grande, então geralmente nós temos que manter esse material no gelo. Pois bem, agora finalizando, eu gostaria de recapitular com vocês a relevância da dissecção na pesquisa científica, na compreensão da biologia molecular, da fisiologia desses insetos, porque através dessa dissecção, por exemplo, nós aqui no laboratório, nós conseguimos conhecer melhor as estruturas desses insetos. Vocês vão ver a imagem de marcação molecular com datrifaloidina, em azul os núcleos de células e em vermelho os filamentos de actina marcados, e através dessas técnicas posteriormente usadas aí,
nós conseguimos, por exemplo, acompanhar o desenvolvimento dos ovos de desabrotos subfaciatos dentro dos ovários dessas fêmeas. Outro exemplo aí também que nós fazemos aqui no laboratório, né, que é determinar os níveis de transcrição de genes de interesse aí em diferentes órgãos, em diferentes tecidos. Então, para nós, essa é uma técnica de base, é uma técnica muito importante na pesquisa. Por fim, eu gostaria de agradecer à Liga de Fisiologia pelo convite para ministrar esse mini curso. Eu espero que todos vocês tenham gostado, tenham aproveitado, e faço um convite para que venham aqui no Laboratório de Biologia Molecular de Insetos para nos conhecer e também para dissecar. Obrigada!